unidos. E agora a gente vai ouvir o nosso painel com aqueles nossos representantes nas casas legislativas, estaduais e federal, no Congresso e na Assembleia de Minas Gerais. Convido para o próximo painel os nossos mandatários, doutor Maurício, deputado estadual eleito pelo Partido Novo, o José Laviola, deputado estadual também eleito pelo Partido Novo, nossa queridíssima Adriana Ventura, que veio de São Paulo participar conosco. Pessoal, libera aí, por favor. E para moderar esse painel, o nosso ex-deputado estadual, Guilherme da Cunha. É para subir. Bom dia, quase boa tarde, Guilherme. Aqui. Olá, deputado, seja bem-vindo, doutor Maurício. Aqui, doutor Maurício. Podem... Aqui. Vou pedir o pessoal das poltronas para me ajudar aqui. Laviola, está por aí. Adriana, querida. Que honra. Que bom te receber. Adriana, que é nossa deputada federal. Aqui, fica à vontade. E Laviola está aqui. Bom dia, sejam bem-vindos. Lembrando a vocês que nós estamos no palco 360, sintam-se à vontade, do jeito que você quiser. Com toda a liberdade. O microfone do moderador está lá. Bom dia, bom dia a todos os queridíssimos filiados do Novo, entusiastas do Novo, pré-candidatos do Novo que estão presentes nesse encontro maravilhoso, o maior que eu já vi do nosso partido. É uma honra poder estar aqui com cada um de vocês. Eu sou Guilherme da Cunha, secretário executivo de Desenvolvimento Econômico, ex-deputado estadual aqui em Minas Gerais, e tenho uma honra ainda maior de poder mediar um painel com figuras tão ilustres que estão fazendo hoje a diferença por uma Minas Gerais e um Brasil do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente quer e do jeito que a gente merece. Parabéns, doutor Maurício, parabéns, Ela Viola, parabéns, Adriana, pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Pessoal, a gente tem um painel aqui que vai funcionar, muito parecido com o anterior, com perguntas que a gente já tem preparadas para explorar o tema das eleições desse ano. Eu acho que é um tema que está todo mundo muito curioso para conhecer mais, para se preparar mais, para a gente ter um resultado nas urnas que vá permitir que o ano que vem já comece com uma maneira muito mais esperançosa para Minas e para o Brasil. Então, começaremos aqui dando a oportunidade para cada um cumprimentar a plateia, cumprimentar o nosso público, se apresentar, mas a gente tem 30 minutos para o painel inteiro. Então agora é só o bom dia mesmo, pessoal. Eu já gastei uns 5, né? Doutor Maurício, por favor. Gostaria então de dar um bom dia a todos, agradecer pela presença, dizer que é uma honra imensa estar recebendo essa multidão aqui pelo Novo. Uma diferença muito grande do Novo de antes para o Novo de hoje. Nós estamos com o Novo em 180 cidades de Minas Gerais, 10 mil filiados, e a maioria talvez esteja aqui, gente de todos os cantos de Minas, da minha região lá do sul de Minas, da Zona Nabata, do Triângulo, enfim, de toda Minas Gerais. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Quero que vocês contem sempre conosco, sempre comigo. Estarei à disposição para responder as perguntas que o Guilherme vai fazer para nós. Um abraço a todos. Bom dia. Cumprimentar todo mundo, acabei de chegar, vim direto, cumprimentar aqui Guilherme, que é nossa referência pelo trabalho que fez ali na Assembleia, e eu falo que o meu mandato inspira muito no mandato dele. Cumprimentar o doutor Maurício, Adriana, um prazer estar aqui do lado de vocês, e dizer que o nosso mandato, né, doutor Maurício, está totalmente à disposição, e estamos aqui prontos para esclarecer o trabalho que a gente tem feito lá na Assembleia. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui.
venho aqui pegar um pouco da energia de vocês, a energia desse Estado que tanto nos orgulha, com o nosso governador, com os nossos deputados e com os nossos vereadores. Da Cunha, estou aqui para servir. Pode roubar seu microfone. Vamos lá, doutor Maurício, eu tenho uma primeira pergunta aqui que a gente queria muito ter da sua visão e da sua experiência. O senhor é o nosso quadro, talvez, que tem a maior trajetória na política. Já foi prefeito, terminou o mandato com uma avaliação maravilhosa. Agora é deputado, então enfrentou eleições legislativas, eleições majoritárias também. E tem colaborado muito no nosso processo de construção das comissões executivas. E a gente queria saber, com essa experiência de diversas eleições e eleições diferentes, qual o caminho que o senhor aconselha para quem deseja ser eleito, para quem está trabalhando para ser eleito nessas eleições de 2024 em Minas Gerais? Guilherme, realmente a gente tem a experiência de 2 mandatos de prefeito. Eu tive a honra de receber o título de melhor prefeito de Minas Gerais por 2 vezes. Realmente nós fizemos um mandato forte. E uma cidade média de cerca de 40 mil habitantes, que é Ouro Fino, e tive realmente mais de 90% na reeleição. E o nosso adversário, cerca de 2,5% a 3%. Então, realmente foi um recorde em Minas Gerais. É sinal que eu trabalhei direito, trabalhei sério. Agora, com relação à campanha de deputado, ela é um pouco diferente. Você tem que andar em mais cidades, tem que trabalhar mais online, mais com rede social. Você não dá conta de abordar todos os eleitores. Mas a campanha para prefeito, que é o caso aqui, nós estamos falando agora, estamos nos preparando para a eleição municipal. É prefeito e vereador. Então é muito importante o corpo a corpo. Aquela eleição tradicional, lá especialmente no interior. Quando a gente fala de uma metrópole, por exemplo, de Belo Horizonte, é lógico que é um pouco diferente, você não consegue abordar todas as pessoas. Mas lá no interior, você tem que fazer o corpo a corpo, o pessoal quer ver você, enxergar você, olhar olho no olho, então você tem que abordar o máximo de pessoas possíveis. E tentando passar aquilo que o Novo prega, são os valores do Novo. Então, nós temos que mostrar ao povo, aqui veio o Novo, mostrar hoje para o povo, para os eleitores, que nós temos o maior governador do Brasil, que é o Romeu Zema. É o governador da seriedade, o governador da honestidade. E mostrar para o povo que nós estamos combatendo, que o Novo combate as mordomias, os privilégios, os desperdícios. Essa gastança que nós temos no meio político tem que acabar. Por exemplo, na época das eleições, especialmente eleições de deputados, existe fundão eleitoral. Às vezes é muito dinheiro que os partidos jogam nas mãos dos candidatos. Então o candidato vai na sua casa pedir o voto com o seu dinheiro, que é o dinheiro do seu imposto. Ele pega o dinheiro que você pagou, um imposto suado, e pega o seu carro, o seu assessor, e vai lá na sua casa pedir voto com o seu dinheiro. Isso eu acho desonesto. Nós vamos continuar trabalhando para que mantenhamos essa seriedade na política. À medida que nós vamos crescendo, o povo vai entendendo que essa política é séria e honesta, dá certo. E assim nós vamos mudando a política brasileira, se Deus quiser. Mas para encerrar, eu gostaria de dizer que a rede social, fundamental, hoje é fundamental que você tenha um setor de comunicação muito forte, mas não pode esquecer lá no interior da política corpo a corpo, que ela ganha eleição sim. Foi assim que eu fiz para prefeito, e onde eu tive mais de 90% dos votos, e foi assim que eu fiz na eleição de deputado, sendo o deputado mais votado ao lado aqui do nosso amigo José Laviola, que fez uma política mais ou menos igual a nossa, corpo a corpo. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, doutor Maurício, pelas preciosas dicas, né? Vão um pouco
na contramão do que muita gente sonha, fazer campanha só dentro de casa, né? Campanha na rua, campanha é realmente junto com o eleitor. Obrigado por lembrar-nos disso. E eu queria agora te perguntar, Zé Viola, sobre como que foi essa entrada para a política e já na sua primeira eleição, uma eleição com uma votação muito expressiva e trazendo junto um grupo de apoio muito sólido. Então é a sua primeira eleição, mas o seu grupo extremamente sólido, um grupo que outras pessoas com trajetórias mais longas eventualmente ainda não conseguiram construir. Eu queria a dica para a gente ter dentro do Novo a mesma capacidade de construir esses grupos políticos e ter essa solidez da base que te levou até a Assembleia logo na sua primeira eleição com tanto sucesso. Como que a gente faz para construir esse grupo sólido e essa base que na hora da eleição marca presença e consegue o resultado? Guilherme, eu acho que o trabalho de base, ele é muito importante. E talvez o partido, por estar começando agora, né, é um partido mais recente, não tenha aprendido a fazer essa consolidação de base igual eu assisti na minha família há muito tempo. Acho que todo mundo aqui sabe um pouco. A minha família tem uma trajetória de 14 mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Meu pai foi prefeito, tio prefeito, e uma região toda que abraça a gente há muito tempo. Eu costumo brincar que se eu não tivesse esse para trás, eu não sei se eu teria coragem de ter entrado para a vida pública, porque a tarefa de angariar votos é muito difícil. Mas eu acho que o segredo é conseguir falar a linguagem do eleitor. Eu tenho uma visão muito matemática de política. Eu acho que política é matemática. Quando minha mãe fez o convite para eu vir candidato, eu lembro que a gente estava até lá em casa, foi até numa conversa com o Guilherme, que eu falei assim, mas eu vou para o Novo, minha família é velha para danar, né? E eu lembro que o Guilherme falou isso, mas o Novo não é sobre gente nova, é sobre comportamento, ideias novas. E aí surgiu a afinidade, a gente veio participar junto, mas eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando a minha mãe me convidou foi fazer conta. E na minha conta lá eu falei assim, olha, eu acho que eu consigo garantir 35 mil votos. Preciso trabalhar para ter mais, graças a Deus passei aí dos 50 mil votos. E a gente consegue construir isso com o apoio que a gente tem nos municípios. E Minas Gerais é um estado muito grande. E você teve na Assembleia, o doutor Maurício está ali com a gente sabe que a maior parte dos deputados que estão ali dentro são deputados de base municipalista, que têm essa atenção e esse trabalho de assistência municipalista. Eu brinco que muitas vezes o trabalho legislativo que a gente faz, que é tão importante, ninguém quer saber dele. A gente quase que vira um despachante das lideranças regionais. O que, ao meu ver, é uma deturpação muito grande do ambiente democrático, mas é como funciona. E eu acho que a gente, como partido, precisa entender que para a gente ter espaço, a gente precisa de ter número. E para ter número, a gente tem que usar os mandatos e a estrutura que a gente tem para transformar isso em número de volta. Porque o que eu acho que o partido, como o partido sério que a gente tem, precisa checar, né, demandar da agenda, doutor Maurício, Adriano, comportamento dentro da Assembleia, como que a gente vai votar, qual a postura que a gente vai ter lá dentro. Isso faz muita diferença para que, assim, no cenário estadual, nacional, a gente tenha uma visibilidade positiva. Mas isso faz muito pouca diferença quando a gente vai para cidades pequenas atrás do voto. Eu falo que nas minhas visitas, eu visitei muito, eu lembro que nos 45 dias de campanha que eu passei, eu dormi em casa 2 noites, o resto tudo eu estava viajando mesmo. E eu sei que a política municipal ela é ainda mais intensa do que a política estadual, porque as agendas são quase que diárias, você tem que visitar quase que todas as casas, e você tem que entrar dentro da casa sabendo o que você vai falar. Você vai entrar dentro da casa de uma senhora que a rua dela não está calçada e falar de liberalismo, ela não vai querer escutar sobre liberalismo. Você tem que chegar lá e falar, nós vamos ali tentar interceder para que a política consiga calçar a sua rua. Porque muitas vezes o que as pessoas no interior
nos municípios menores querem ouvir é isso, como que a vida delas vão ser mudadas diretamente pela política. E o que eu acho que o partido precisa entender na hora de ir a campo, pedir voto, é isso. Aprenda a linguagem de cada público. Tem um público que vai ser intelectualizado, que você vai falar de forma muito direta sobre os princípios partidários, sobre o que você pretende fazer com o seu mandato, sobre as propostas legislativas que você tem. Mas eu falo que, na minha experiência, eu acho que 95% do meu eleitorado não estava nem um pouco interessado em saber disso. Estava interessado no que eu poderia fazer como despachante daqueles municípios, como que eu poderia ajudar a mudar a realidade delas. E eu acho que isso vem muito da maturidade política. Eu me lembro que numa das audiências públicas que a gente teve na Assembleia com o Passalho, eu cheguei, comentei, falei até publicamente, está lá o vídeo para quem quiser resgatar, eu espero chegar no dia que as pessoas votem em mim pelo que eu sou, pelo que eu penso, pelo que eu acredito, mas infelizmente no modelo político que a gente tem hoje aqui, pouco da população vota por conta disso. Então nós precisamos utilizar a estrutura que a gente tem. Hoje nós temos o nosso governador Romeu Zema, nós temos os nossos mandatos para, através deles, mudarem a vida das pessoas e aí angariar votos. Porque o partido vai ser relevante quando a gente tiver cadeira, tiver número suficiente. Eu acho curioso porque no estado que o Zema foi reeleito no primeiro turno, o Lula foi majoritário. Parece uma loucura. Mas é porque a maior parte das populações enxergou no governo do Romeu Zema entrega. Na minha região mesmo, há muito tempo a gente não vinha rodovia sendo recuperada, regional que estava anos lá parada, agora vai ter retomada de obras. Então a população está vendo entrega, a vida melhorando. E é por isso que o Romeu Zema teve a votação que teve. E não é porque ele é um liberal. É muito bom que ele seja um liberal. Mas é muito bom a gente entender a linguagem da população e usar a estrutura que a gente tem, tanto de Estado como de mandatos, para garantir número, porque é isso que faz a gente consolidar a base e ter os mandatos aí resguardados. Ô Zé, eu vou tomar a liberdade de te chamar só de Zé, que é como a gente conversa do dia a dia, né? Eu acho super interessante cada vez que você apresenta a sua trajetória, fala com tanto orgulho do que sua família construiu. E eu vou te falar da experiência que eu tive da primeira vez que eu ouvi, né? Eu falei assim, mas aí é fácil, né? Tendo essa história toda, pô, é só chegar lá e falar que é o nome da vez. Mas aí eu tive a minha primeira experiência de buscar uma reeleição. E eu vi como que é difícil a gente manter o grupo político, aquilo que a gente constrói para poder chegar lá, e a gente amplia e reforça, estando dentro da Assembleia ou da Câmara, né? Como que é difícil a gente manter esse grupo ainda unido, como que é difícil depois a gente engajar esse grupo para entrar de sola numa campanha. E aí, ter a experiência da sua família, agora sua, fazendo isso há 14 eleições, a gente vê que essa questão do saber falar a linguagem das pessoas, saber conectar, chegar com humildade até elas, isso faz uma diferença brutal e isso não é nada fácil. Então, parabéns, né, pela construção que vocês já fizeram e por conseguir manter isso tanto tempo. Eu vi como é difícil a manutenção de um grupo político coeso e engajado para participar nas eleições. Eu vou fazer uma pergunta agora para a Adriana, tendo tempo a gente volta para tratar mais assuntos com todos, mas é só para a gente não apertar a Adriana no tempo. E Adriana, primeiro, eu sou muito seu fã. Você não tem ideia do tanto que eu sou seu fã, tive a oportunidade de a gente conviver bastante nos 4 anos da, digamos, a primeira geração de eleições gerais do Novo, e eu fiquei numa alegria gigantesca com a sua reeleição. E é justamente disso que eu queria tratar, dessa sagacidade e inteligência que você teve de perceber, quando muitos de nós do Novo não percebemos, a mudança de cenário e conseguir continuar conectada com o seu público. Então, você viveu a realidade de estar numa bancada com 8 deputados federais pelo Novo, agora vive a realidade de estar numa bancada com 3 deputados federais. A gente sabe que a nossa ausência nas eleições de 2020 dificultou a construção da base
que o Zé Laviola explicou para a gente tão bem a importância. E a gente tem agora a oportunidade, em 2024, de fazer isso. Deixa eu apertar um pouquinho. Eleição de 18 é a eleição do quero novidade, surfamos a onda. Eleição de 22 é a eleição da polarização. Eleição de 24, o que você dá de sugestão para os nossos pré-candidatos, para eles conseguirem se conectar com o público e continuarem relevantes, não serem engolidos e terem o sucesso que você teve nas 2 eleições que disputou? Vou levantar. Então, assim, nós temos cenários diferentes. Quem aqui é pré-candidato, levanta a mão. Adorei. Vou falar com todos os pré-candidatos assim. Nós fizemos muita coisa com 8. E os 8 deputados federais, aquela bancada, com certeza, faz muita falta. Mas nós continuamos a fazer muitas coisas com 3. A gente incomoda muito com 3. A gente faz coisas que partidos que têm 100 não fazem. A gente incomoda presidente de tudo que é partido, por uma razão muito simples. Nós falamos o que queremos. Nenhum cacique manda a gente ficar quieto. Ninguém impede a gente de fazer e tomar atitudes que achamos correto. E isso é ser novo. Novo. Eu concordo com o Laviola, concordo com o doutor Maurício, quando eles falam que a gente é uma postura, é uma maneira de fazer política. É muito bom o novo pegar assim, pessoas com outras experiências para aprender, para crescer. Mas o que a gente faz ali, e é o que eu vou falar para todos os pré-candidatos aqui, porque eu vou dar 3 conselhinhos. 3. O primeiro é: acreditem em vocês. Acreditem. Quando ninguém acreditar em vocês, quando nem a sua família fala, ai, por que você está entrando para a política? Ai, não se mete ali, não. É nessa hora que você tem que olhar para o olho da tua família e falar assim, o Brasil precisa de mim, Minas Gerais precisa de mim e o meu município precisa de mim. É isso. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Acreditem em vocês. O primeiro voto que a gente dá é o nosso voto. Vocês deem o voto de vocês para vocês mesmos, antes de convencer outras pessoas. O meu segundo conselhinho é assim: trabalhem muito. Muito. Preguiçoso não é eleito. É isso que eu queria falar. Quem acha que vai ficar em casa, esperando o tempo passar, e vai ser eleito, vocês vão me desculpar. Convidaram você para ir para o outro lado da cidade, numa reunião com 2 pessoas? Vá. Convidaram vocês para ir conversar com o diretor da escola às 3 da manhã? Vá. É assim que vocês vão ser eleitos. Nenhum mandatário foi eleito com bundinha no sofá. Então eu queria dizer, querem ser eleitos? Trabalhem. Trabalhem, trabalhem. É 5, 6 compromissos por dia, é o telefone no resto da madrugada e não tem conversinha não. O resto, gente, é folclore, é trabalho, certo? E o meu terceiro conselho, conselho que eu quero dar, que eu acho que é o mais importante de todos, é assim: sejam verdadeiros. Sejam o que vocês são. Banana não vira abacaxi. Não finjam ser o que vocês não são. Se você é tímido, continue tímido. Se você é falante, continue falante. O que não dá é para fingir que vocês são alguma coisa para ganhar voto. Tem gente que votou em mim na primeira eleição. Teve gente que preferiu o Poit, teve gente que preferiu o Alexi, e tem lugar para todo mundo, não é verdade? Teve gente que votou no da Cunha, teve gente que votou na Laura, teve gente que votou no Laviola, teve gente que votou no doutor Maurício, e tem lugar para todo mundo. É isso que eu quero falar para vocês. Sejam verdadeiros, porque sem verdade, ninguém chega em lugar nenhum.
As pessoas precisam olhar para vocês, podem até discordar de vocês, mas sabem que você é verdadeiro. Você precisa transparecer verdade. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. E um quarto, que é uma coisa mais geral, é assim: somos um time. Se cada um olhar para o lado e enxergar um adversário, nós temos um problema. Aqui, todo mundo trabalha por um bem maior. Então, cada chapa de cada cidade tem que olhar para o lado e falar assim, como a gente soma. A soma dos votos de todos vai fazer uma cadeira, 2 cadeiras ou 3 cadeiras. Então, um tem que ajudar o outro. Na minha primeira eleição, onde ninguém sonhava que eu fosse eleita, porque eu fui a 38ª a escolher o número, quando ninguém sabia quem era a Adriana, quando ninguém me convidava para ir para lugar nenhum, eu lembro que eu abri o meu espaço, que eu tenho um espaço em São Paulo, e eu colocava todos os candidatos a deputado federal para falar, eu dava o microfone. E é assim que a gente constrói, dando espaço para os outros, sendo generoso, é assim. E o que for, tiver mais votos, vai ocupar a cadeira e vai representar todos nós. É isso, gente, contem comigo. Adriana, obrigado. As coisas me emocionam, assim, eu acho muito bacana esse espírito de time e talvez para mim a maior vantagem de ser novo, de estar no novo, é a confiança que a gente tem de que a gente vai dar o nosso máximo, vai buscar fazer a cadeira, vai buscar sentar nela, mas se não formos nós mesmos os eleitos, a gente vai ser muito bem representado por um colega que também é ético, que também é trabalhador, que defende as mesmas ideias. Subiu para mim a plaquinha de que a gente tem 5 minutos, então a gente não vai ter chance de fazer uma nova rodada de perguntas. Isso falar, eu quero aqui só falar uma coisinha de campanha que eu vivi e eu acho que vale compartilhar, é que isso aqui é muito poderoso para a campanha, pessoal, mas não para a gente ficar só pensando da rede social. É que o voto mais barato que tem, o voto mais acessível, o que a gente mais tem chance de converter, é de quem já conhece a gente. É de quem já conviveu com a gente em algum momento da vida. E a gente não pode chegar no final da campanha e ter uma única pessoa que está nesse cenário e não votou em você porque não sabia que você era candidato. Então, é algo que a gente pode começar a fazer agora, não precisa esperar o período eleitoral, pegar a tua lista de telefone e sair ligando para todo mundo, falando, eu estou pensando em me candidatar, eu acho que a nossa política precisa ser diferente. Se eu embarcar nessa mesmo, eu poderia contar com o seu apoio? Pô, você não está pedindo voto, você está falando que você está pensando em candidatar. Mas faz isso hoje, faz amanhã de novo, faz com disciplina, que às vezes dá aquele comichão no candidato de ter que ir para a rua pedir o voto, e a gente tem a oportunidade aqui de acessar muitas pessoas cuja conversão é mais eficiente. Façam isso também. Façam isso preferencialmente no horário que não vai conflitar com os eventos de rua, que eles têm uma hora mais precisa para acontecer. E aí, quando chegar o período eleitoral, se você for candidato, você fala, olha, estava pensando em ser candidato, você falou que me apoiava, me encorajei e virei candidato mesmo. E aí você vai fazer a campanha, vai pedir o voto, vai passar o número. E se você não for candidato, por algum motivo, ou não entrou para a chapa, ou mudou de ideia no meio do caminho, você vai virar um cabo eleitoral muito poderoso, que vai poder ajudar alguém que você sente que te representa. Dada essa minha dica, ainda temos os 3 minutos para dar um para cada um, né? Vamos começar com o doutor Maurício. 1 minutinho para poder despedir desse público maravilhoso e deixar o seu recado. O importante aqui é parabenizar a nossa deputada Adriana e o Zé Laviola. Falaram coisas fundamentais. Eles falam que eu sou trabalhador demais, que eu aperto quem trabalha comigo, porque eu digo sempre o seguinte, o voto não cai do céu, o sucesso não cai do céu, tem que suar a camisa. O segredo do sucesso é o suor. Então você tem que sair a campo, tem que trabalhar muito. A rede social ajuda, o telefone, lógico, é fundamental, mas tem que sair a campo. Isso que você disse, Adriano, fundamental. E outra coisa que o Laviola, deputado, nosso nobre deputado, falou, achei importante. A ideologia do partido, fundamental. Mas você chega numa casa de uma pessoa humilde, simples,
Você tem que falar se a rua dela está estragada, ela precisa do médico no posto de saúde. É a carência dela, é a peculiaridade dela, daquela rua, daquele eleitor. Não é hora de falar de ideologia. Então isso é importante, falar a língua do povo simples, a língua do povo rural, a língua do povo do distrito. E isso também é muito importante na política. Mas eu quero parabenizá-lo, porque você falou que tem que trabalhar e trabalhar muito. Ninguém vai bater na sua porta e entregar um diploma de vereador ou de prefeito. Você tem que correr atrás, suar a camisa e suar muito. Foi isso que eu fiz na minha campanha. O Laguna chegou a ligar para mim um mês antes da eleição, viu nas redes sociais eu fazendo passeata, fazendo caminhada com carro de som e o pessoal em cima. Assim não vai, você tem que ir no telefone. Eu estava aí na pesquisa em 10º lugar dos candidatos. Se você não ganha a eleição, mas eu fiz daquele jeito e fui o mais votado. Trabalhei, suei, é assim que tem que ser. Eu quero terminar falando, é trabalhar. Eu hoje cheguei de voo, vim direto, saio daqui, vou em 2 municípios fazer trabalho político, consolidar a base. Amanhã estou em município também. Eu acho que o meu receio antes de entrar para a vida pública era isso. Eu sabia que eu ia ter pouquíssimos dias de folga. Então, se vocês têm a ilusão de que vocês estão querendo entrar para a vida pública e vão trabalhar pouco, tira essa ilusão, vão trabalhar muito, porque não tem hora. Às vezes a gente termina, essa semana passada, saindo da Assembleia 10h30 por conta de reunião de comissão, viaja no outro dia, é trabalho para danar. Então, assim, foco, trabalho e visitar, como o Guilherme falou, visita um amigo, visita um parente, mostra que é candidato e pede, ainda não, mas pede voto daqui a um tempo. Obrigado, gente. O meu recado final é, além de trabalhar muito, que já falamos, além de ser verdadeiro, além de acreditar em vocês e votar em vocês primeiro, é assim, lembrem que a gente só transforma a realidade que a gente vive e consegue fazer um bem maior para as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam, pela política. Não tem outro jeito. Então, levantem o rosto, sejam orgulhosos. Sou pré-candidato. Quero melhorar a minha cidade. Não deixem as pessoas colocarem em dúvida a tua capacidade de ser um pré-candidato e de chegar lá. Acreditem, fala, eu vou mudar a realidade. Então, viva a política, viva o Partido Novo. Que bom que a gente tem um partido para participar no meio de tantas pessoas boas, gente. É isso. Adriana, obrigado, pessoal. Nosso tempo acabou. Eu quero tirar uma foto com essas pessoas que eu admiro tanto aqui. Vou tietar agora, tá?